Nós vamos falar com o Márcio. Hoje é uma live de mentoria. Márcio tem mais de uma empresa, mas ainda assim, todas as pessoas ficam fazendo perguntas para o Márcio. Perguntas. Você sabe que tem uma revolta muito grande dos empresários, né? De forma geral, eles querem mudar a CLT, mudar as leis, que as leis são injustas. Sim, as leis trabalhistas, elas não foram feitas para serem justas. Elas foram feitas para ser protecionista, para proteger as pessoas. Então, todo o viés das leis trabalhistas é justamente para proteger o empregado. E aí que a gente precisa aprender a lidar com isso no nosso dia a dia, não é mesmo? Isso aí. E, na verdade, nem a própria justiça ela é justa, né? Não é? Então, você imagina algo que foi criado especificamente para tratar essas relações, né? Para proteger Então, as pessoas desses terríveis empresários. E eu sei que tem empresários terríveis. A gente sabe disso. Ainda acho que foi ontem que saiu, domingo, né? Que saiu aquela manchete de uma pessoa que se atirou da janela. Ela se atirou da janela para fugir da patroa, porque ela pediu a é conta verdade. de semana de serviço e a patroa não quis deixar ela sair e deixou ela em cárcere privado. Então, eu entendo que tem pessoas terríveis, mas às vezes tem aquele empresário que está querendo crescer, querendo fazer a coisa certa e não consegue, porque o empregado dá nó em pingo d'água. Então, tem as duas situações, e eu entendo perfeitamente as duas situações, mas aqui a gente não trata com os patrões terríveis, a gente trata com os patrões que têm uma história bonita como a sua e do Adalto. É Adalto teu sócio? Adalto. Ah, Está tentando conectar lá, ele já entrou ali. Acho que aham. é só ele pedir a solicitação aí, já vai dar certo. Conta pra gente, de onde você fala, quando que você resolveu ser empresário, porque eu quero entender um pouco mais do contexto, né? Porque eu vi que você é uma pessoa de bastante sucesso, você tem mais de uma empresa. Então, o fato das empresas estarem abertas e ter passado por toda essa pandemia, você já merece troféu. Já tá melhor do que fecharam, né? Então, eu queria entender um pouco mais da tua história. Ô Carmen, é assim, eu acho que as pessoas elas são feitas e formadas de princípios, né? À medida que você tem lá a criação, o que você aprende na família e você aprende com as experiências. Eu sou uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, numa cidadezinha pequenininha de 5 mil habitantes hoje, Essa é né? pequena mesmo. Saí da roça, trabalhei na roça. Eu até brinco aqui com os colaboradores que eu peguei um pouquinho de tempo, eu e meus irmãos, né? Meus irmãos mais velhos trabalharam mais que eu nisso, mas a gente arava a terra com burro, né? A gente derrubava a mata e fazia a preparação da terra para o plantio com burro, porque a tecnologia sempre demorou mais para chegar lá, né? Onde que você... É, Que cidade é essa? Eu sou nascido numa cidadezinha chamada Itaporanga, interior de São Paulo, divisa aqui com o Paraná. Hoje eu falo de Maringá, né, no Paraná, Esse uma país cidade maravilhosa. é grande, né? Porque assim, eu tô no interior de São Paulo, mas o meu interior Uhum. de São Paulo é quilômetros e quilômetros do seu interior de São Paulo. Como esse país é grande, eu sempre fico assim, uau! É um país continental, né? E aí a gente vai vendo as experiências e à medida que vai evoluindo, você vai também buscando outros mecanismos, né? E eu entendia que, apesar de gostar daquela natureza, eu queria algo mais para minha vida. E aí eu fui trabalhando ali com a família na agricultura e quando eu fiquei maior, eu falei, olha, eu quero uma vida um pouco diferente, eu quero coisas novas. E aí eu saí de lá e fui para uma outra cidade vizinha, onde eu iniciei a faculdade de Direito, né? Eu trabalhando. E em 2007 surgiu a oportunidade que eu fazia um estágio na Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Surgiu uma possibilidade que um meu professor de Direito Penal era delegado lá na região e ele foi transferido para Maringá para montar uma divisão de narcóticos, que era o combate ao, ao tráfico de drogas, né, específico. E aí, passado um tempo, ele me convidou, o desafio,
e eu vim visitá-lo aqui na cidade de Maringá, e quando eu cheguei nessa cidade, eu senti um ar diferente. Falei, opa, parece que o fluido aqui é bacana, então acho que vai ser aqui. E até então eu deixei tudo para trás, com 20 dias eu já estava morando aqui em Maringá, transferi minha faculdade. E o pé já estava vermelho. O pé já estava manchado, não saiu mais a mancha depois que eu pisei aqui. Mancha o coração, né? Aí a gente se apaixona, que legal. E aí, terminado o meu contrato com a secretaria, eu saí. Saí, fui para a iniciativa privada, onde eu conheci o Adalto. O Adalto já trabalhava num grupo de empresas na área de segurança privada, né? E eu fiquei por 6 anos e meio nessa empresa, né? O meu único emprego aqui em Maringá, e eu saí dela para abrir o próprio negócio junto com ele em 2013. Né? Em 2013 a gente decidiu colocar em prática as nossas ideias. Porque, veja bem, a pessoa demora muito para aprender isso. Mas quando você se dispõe a cuidar de algo, mesmo que seja de alguém, de terceiros, você precisa cuidar como se fosse seu. Né? Então, tanto que eu, o Adalto, até hoje a gente encontra pessoas e perguntam se nós vendemos aquela empresa que a gente trabalhava. Mas nós não vendemos, porque aquela empresa nunca foi nossa. Mas para quem a gente atendia, a gente se comportava como se dono fosse. Cuidava como se dono fosse. E aí a gente tinha algumas ideias que não comportavam lá dentro da empresa, e ao invés de ficar fazendo coisa errada para prejudicar a empresa, a gente decidiu sair e abrir o nosso negócio com as ideias que a gente tinha. Márcio, que tantos anos, né, entrevistando pessoas, você vai falando e nos meus ouvidos chegam assim, humildade, persistência, né, comprometimento. Então, quando você me fala, eu era estudante de Direito e eu estava trabalhando de porteiro no hospital, já é um diferencial, já é um diferencial. Eu mesma, quando eu era estudante, eu vendia camiseta, vendia tênis, vendia sanduíche, vendia o que aparecesse, porque eu estava sempre, perdi o emprego, ficava desempregada, não tinha como pagar a faculdade, eu me virava, dava um jeito. Então, é interessante como hoje, muitas vezes, por um pouquinho assim, a pessoa já desiste. Já desiste. Assim, a pessoa já desiste. E aí, você me conta na tua história, o que eu ouço é isso. Humildade, dedicação, persistência. É isso tudo que eu ouço quando você fala. Eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a aprender, até mesmo aquilo que a gente já sabe. Que você faz de uma forma diferente, né? Cada vez que você... eu sempre brinco que lá na Polícia Civil, na época, se você pegasse a testemunha e você perguntasse várias coisas diversas vezes para ela, para cada vez que ela te respondesse, ia ser uma resposta diferente, né? E eu aprendi mesmo que com os erros, assim, você erra hoje, pode ser que você tenha que errar 2, 3 vezes, até uma hora você acertar, ou você não ir mais por aquele caminho, né? E aí a gente saiu, o Adalto saiu um pouco antes de mim da empresa, e ele, com uma larga experiência que ele tem na área de 30 anos, né? Decidimos montar nossa empresa com um notebook cada um, e o porta-mala do carro sendo a sala, né? O escritório nosso era o dele no porta-mala do carro dele, e no meu porta-mala de um Gol bolinha, né, comprado em 60 prestações. Né? E aí, como a gente tinha tido uma experiência de, sei lá, 180, 200 funcionários que a gente cuidava na outra empresa, a gente saía um pouco traumatizado, porque antigamente não tinha o WhatsApp, né? Era ligação de celular, o SMS, e era todo esse pessoal ligado no telefone nosso. Eu não quero mais isso para nossa vida, não. Tá doido lidar com gente. A gente decidiu que a gente iria trabalhar com treinamentos e projeto de segurança, né? Treinamento para condomínio, porque há 10 anos atrás, quem falava em treinamento para porteiro, para zelador, para faxineira, ninguém falava isso. Mas não e nós... nem condomínio, né?
nem em Condomínio, condomínio. aquele pessoal da E nós capital estávamos lá. vinha querendo morar no interior e vinha para os É, condomínios. Hoje não, todo mundo mora em condomínio, né? Aquelas isso. grandes casas. Eu me lembro aqui na minha cidade, tem um bairro que era conhecido como bairro dos ricos, né? Hoje é tudo comércio. Os ricos Geralmente era têm Monções, né? Oi? Geralmente era Jardim Monções, Não é? né? Replicava mansões, né? Onde estava a elite, né? E E hoje nós começamos. toda tá que tem os condomínios da elite, tem os condomínios de pessoas normais também. Você fala da tua cidade com 5.000 pessoas, aqui o condomínio onde eu moro tem 5.000 pessoas. É quase uma cidade. Então tem vários conceitos de condomínio hoje. Então, É verdade. realmente vocês tiveram aí a sacada na hora certa de surfar aquela onda, né? De pegar aquela onda justamente com o crescimento e a necessidade da segurança, dos condomínios e tudo mais. E a gente sempre tem até hoje que a melhor maneira de você prestar um bom trabalho é você preparar quem vai executar. Porque não adianta nada eu jogar a pessoa lá no local e falar, ó, você vai fazer isso aqui, tá? Toma aqui seu uniforme. Isso não dá, Fazer a né? E entrega, aí você né? Entrega as coisas para entrega. põe para dentro. É mesmo porque relação de prestação de serviço, nós temos uma visão de que ela não acaba com a assinatura do contrato. Ela apenas começa. Porque eu ganhar um contrato é muito fácil. Eu posso jogar o preço lá embaixo, ganho o contrato, mas aí, dá conta disso. Né? Entregar O aquilo que eu contrato, vendi. né? É, Renovar o com, contrato depois. e se manter, né? Como eu acho que todas as coisas é assim, você precisa chegar é fácil, quero ver você se manter em cima, né? E aí a gente vem sendo surpreendido com a vida que é ter uma empresa no Brasil hoje, né? Você tem um problema que você já mencionou, tem a Justiça do Trabalho, eu acabo não vendo como um problema, porque se houve a necessidade de fazer isso, é porque lá atrás também nós tínhamos empresas problemáticas, né? E por essa razão sempre há esses mecanismos que nem sempre são justos, né? Mas acaba acontecendo. E a gente sofre um pouco porque a gente tem uma política de trabalhar, de honrar tudo aquilo que é nossa responsabilidade. Aí o Adalto apareceu aí, ó. Pareceu, A carne não, deixou eu. cara. Pude esperar. Boa tarde, bom dia, boa tarde, Adalto. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Seja bem-vindo Continua, à Marcos. live. O Márcio está contando um pouco da história de vocês e realmente parabéns por tantos anos de serviços bem prestados. Prestar serviços é fácil, eu quero ver quem é que presta serviço que preste, né? Tem que prestar serviço que presta, senão também não funciona. Então, Carmen, a gente sempre teve muito claro para nós as nossas responsabilidades, tanto com o contratante quanto com o colaborador. Só que chega um momento, e como eu mencionei lá no início, nós não queríamos ter nenhum funcionário. Só que as oportunidades e as necessidades vão nos colocando alguns obstáculos que você tem que suprir. Aí um parceiro nosso chegou e falou, olha, você vem aqui, treina o porteiro, treina o zelador e tal, por que você não pega isso para você fazer? Né? E para resumir, né, eu e o Adalto conversamos umas 2 vezes sobre isso. Não, mas aí tem que arrumar um escritório, aí tem complicado e pá, né? Aí um dia o Adalto foi resolver um problema em Curitiba e no dia seguinte eu liguei para ele e falei, cara, vamos ter que contratar 4 funcionários. Mas como? Tem um contrato assim e vamos fazer. E aí começou e nós estamos hoje aí com 120 funcionários. Eu não, às vezes eu brinco com as pessoas dizendo o seguinte, eu não sei se a gente está bem ou se a gente está ferrado. Né? E com o crescimento, o que ele faz? A gente chega uma hora que você não consegue mais alcançar, né? Dar conta de tudo, de resolver. Hoje nós temos o administrativo, nós temos o financeiro, nós temos o departamento comercial que a gente está instituindo, porque até ter 120 funcionários,
nós não precisamos de departamento comercial. O meu cliente vendeu o meu serviço, porque a gente tem essas responsabilidades. Porém, a empresa precisa faturar, uma vez que a despesa operacional dela cresce. Quanto mais gente você vai agregando, você tem lá uma despesa operacional grande. E aí precisa mais, o braço do Adalto e do Márcio não alcança mais. Hoje nós temos tendo atuação em Maringá e Londrina, nesse segmento, nessa empresa, nessas empresas. Eu vou falar, Márcio, que dependendo do estágio da empresa que a gente está, é um tamanho de lobo mau que a gente tem. Porque o lobo mau, ele nos acompanha a vida toda. Às vezes, a criança, ela tá ali chorando porque o desenho saiu fora, o lápis de cor, e aquilo para ela é um problema, né? Às vezes, então, aquele é o lobo mau da criança, aquele é um problema real que ela tá passando, embora a gente não ache importante. Mas para ela é importante. E à medida que a empresa começa a crescer, no início, o lobo mau é fazer a primeira contratação. Eu contratei errado e a pessoa deu errado, o que eu vou fazer agora? Depois, à medida que a empresa vai crescendo, a gente vai tendo outros problemas. Então, é ilusão a pessoa achar que o lobo mau não vai acompanhando ela. Ele vai acompanhando e ele vai aumentando seu tamanho. E desde o início da nossa vida, a gente sempre tem o lobo mau nos acompanhando. Por isso que é melhor a gente fazer amizade logo de cara com o lobo mau e que ele vai acompanhar mesmo e ele vai crescer junto com a gente. Novos problemas surgem. É diferente os problemas de quem tem 3 empregados e de quem tem 30, e é diferente de quem tem 100 empregados. É diferente. São outras demandas e outra responsabilidade. São 120 famílias que dependem da tua empresa. E não dá para fazer como empresas de segurança que simplesmente fecham e os donos se mudam para Miami e larga todo mundo. Não dá. Não dá para fazer isso. Aqui no meu condomínio mesmo, a gente tem aí inúmeros processos na justiça em função disso. A empresa simplesmente fechou e prejudicou uma quantidade gigantesca de famílias. Aí que entra, Márcio, aquilo que você falou lá no início da nossa live. Os valores, Os valores que cada um tem. Então, quais são realmente os valores que norteiam a nossa empresa? Isso é muito importante. Quando você olha no espelho, a cara pode ficar vermelha ainda, né? Coisa que é cada vez mais raro, mas ainda acontece com esses dois aqui. Que legal. E tem que ser assim mesmo, E tem que ser assim. E conta pra mim, e hoje, como que tá o seu lobo mau? Quais são os problemas que te trouxe para estar fazendo essa live aqui com a gente? Como é que eu posso te ajudar? Olha, a gente, como nós conversamos no início, a gente precisa ter humildade para tudo, até para você reconhecer que você pode melhorar. Não necessariamente que você tenha um problema, mas você pode melhorar o seu processo. Então, para melhorar esse processo, a gente precisa um pouco mais de tempo. Precisa otimizar esse tempo aqui, por quê? A gente entende que a gente precisa cada vez mais melhorar os nossos gestores que estão naquela linha de ligação entre empresa colaborador e empresa cliente. E para isso, nós não podemos ficar fazendo as entrevistas, ficar separando conta para pagar. Eu vi ontem você citou uma coisa importante de uma pessoa que estava no caixa da empresa. Você está tirando o emprego de alguém que, em tese, te custaria um valor um pouco menor, e perdendo o seu tempo, que ele é muito valioso. Quanto custa o meu tempo hoje e a que eu me direciono, Então, melhorar... Se ela está aqui com a gente na live hoje, mas ela está me acompanhando nas lives do YouTube. E, assim, até no final da live, ela ainda queria saber: se eu não ficar no caixa, eu vou ficar onde? Essa foi a última frase ainda que ela enviou. Onde é que eu vou ficar na minha empresa? Eu vou fazer o quê na minha empresa? Porque assim... vai ser o diretor, vai dirigir a tua empresa, vai fazer a tua empresa crescer. Essa é a ideia. Para que você Porque assim, Carmen, empregos. Nós já sentimos algumas dores de ter que transferir essa responsabilidade para alguém. Nós já tivemos problema com roubo, nós tivemos problema com a tratativa com o funcionário, porque não necessariamente você corrigir, você precisa maltratar alguém.
Então, são situações hoje que ela pode trazer uma consequência muito negativa, né? Então, a gente já sofreu com alguns processos nesse sentido de setor comercial, daquela pessoa que quer só vender por preço. Ah, olha, o fulano faz por 10, mas o fulano faz por 8, a gente consegue cobrir. Isso é um problema, essa jogada de mercado quando se fica apenas em preço, né? Então, mas eu preciso convencer o cliente de qual que é a vantagem de ele estar comigo se ele vai ter um preço maior, né? É o valor que eu vou agregar à necessidade dele. Então, a gente teve algumas experiências e quebramos a cabeça muito, né? Passamos pela crise de 2015, Já passei por tudo isso e eu não quebrava né? a cabeça, não, eu quebrava a empresa mesmo. Uma vez eu É, contratei uma pessoa, né, justamente nessa área de terceirização, e ele queria vender. Ele queria vender, 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 vender. E quando a gente colocava as contas na ponta do lápis, quanto mais ele vendesse, mais dívida eu tinha. Uma que eu estava no sistema tributário errado. Eu não sei se vocês estão no sistema correto, mas eu em terceirização eu estava com lucro presumido. Então eu pagava em cima de 32%. Por quê? Porque eu não gostava de falar contador, não entendia nada que o contador falava, eu não entendia nada sobre contabilidade, e eu não entendia o que é estar no lucro presumido. Eu sei que a cada 3 meses eu tinha que pagar lá uma AIR de quase 100 mil reais, e eu achava que aquilo estava incluído nos impostos que eu cobrava do meu cliente. E eu simplesmente confiava que estava incluído, que estava tudo certo, e eu deixava. E quanto mais eu faturava, eu tinha aquela sensação de tô rica, né? Mais dívidas eu tinha, mais dívidas eu tinha. Quanto mais eu faturava, mais dívidas eu tinha. Porque eu não tinha uhum, coragem de vir para o lucro real, onde eu ia ter que cuidar das notas, cuidar de entradas, de saída, documentar, fazer toda uma contabilidade gerencial. Então, uma série de coisas na minha vida eu fui evitando. Eu fui evitando. Eu não gostava de falar com contador, eu gostava de fazer o meu trabalho. Eu adorava fazer o meu trabalho, mas eu achava que isto não era o trabalho do dono, era o trabalho do uhum, contador. Que isto era uhum. o trabalho do gerente, que isto era o trabalho do comercial. Demorou muito tempo, Márcio, na minha vida para cair a ficha que o CPF que estava ferrado era o meu. Demorou para cair a minha ficha. O CPF que estava lá ferrado de dívida não É, era do contador, era o meu. Era o meu que estava lá. E aí, quando você começa a entender como é que as coisas funcionam, né? Eu já tive tudo isso, pessoas que eu confiei e que realmente não mereciam minha confiança, que desviavam. E eu pensava, nossa, essa pessoa deu sorte, né? Como ela casou bem, né? Tá viajando para Cancún, tá viajando para Punta del Este, e eu não vou nem para Santos, né? Porque Santos é a nossa praia mais perto. Não tô querendo falar mal de Santos, que eu adoro Santos, uhum. mas é que é a nossa praia mais próxima. Então, quando a gente fala de fazer uma viagem assim menorzinha, é ir até Santos. Então, eu não vou nem até Santos, né? E como é que essa pessoa está indo para tudo quanto é lugar? E aí, até eu entender que ela não tinha casado assim tão bem, que a história era outra, Você fazia parte do casamento dela. a gente passa por situações por causa de uma frase que você disse lá no início. Você falou assim: tratar a empresa como se fosse dele, como se fosse dela, tal, né? Não, a pessoa tem que tratar a empresa como se fosse minha. E não como se fosse dela. Essa empresa é minha e ela tem que tratar como se fosse minha, do jeito que eu Uhum. quero. Porque demorou para eu entender que cada um trata a sua casa de um jeito. Tem gente que lava a louça, tem gente que deixa a louça toda na pia, tem gente que lava a louça uma vez por semana. Cada um trata a sua casa de um jeito. E tem pessoas que se maltratam muito. Então, eu não quero que eles tratem cliente como eles gostariam de ser tratado. Eu quero que eles tratem clientes como o cliente quer ser tratado. Eu quero que eles cuidem da minha empresa como sendo minha. A empresa é minha e eles foram contratados para trabalhar e para seguir uma cultura dentro da empresa. Mas implantar essa cultura leva um tempo. Não é assim tão imediato que a gente consegue já implantar a cultura e confiar nas pessoas. É É. igual, sabe, porta de refrigerador? Quando você fecha, depois leva um tempinho para você conseguir abrir de novo.
Você não consegue, né? Então você contrata uma pessoa, você leva um tombo com aquela pessoa, você fica meio receoso de contratar outra pessoa. Você fica com um pouco de medo, e é normal. E eu entendo isso. Mas chega uma hora, o refrigerador abre de novo. Abre de novo. Ele abre novamente. E aí a gente tem que abrir novamente, tem que confiar. Porque existem pessoas incríveis, incríveis. Ontem na live alguém falou assim: nossa, mas e para pagar as contas, alguém vai pagar? Sim, alguém vai pagar. Tem uma função que chama analista de contas a pagar e receber. E a pessoa vai ter o QR Code dela, ela vai ter a liberação de até quanto que ela pode pagar sem eu poder aprovar. Ela vai fazer o pagamento das contas, porque esse é o trabalho para o qual a pessoa foi contratada. Só que o dono, ele acaba tendo aquela ideia de segurar tudo embaixo da asa, né? Mas não dá conta, não dá conta. Fica que nem os pintinhos embaixo da asa. Fica parecendo o líder Branca de Neve, né? Aquele líder que não deixa ninguém fazer nada sozinho porque não vai dar muito certo e quer ficar colocando o gorrinho na cabeça dos anões, quer pentear a barba dos anões, faz a sopinha para quando os anões chegarem só tomar a sopinha e ir para a cama que já está tudo prontinho. E a equipe não cresce, né? O melhor funcionário, né? Melhor funcionário da empresa. E aí o dono é aquele que ele acha que ele tem que abrir a empresa porque o empregado vai se atrasar. O empregado pode até se atrasar de vez em quando, mas é algo que aconteceu e que não deve se repetir. Porque ele não foi contratado para chegar às 8h05, ele foi contratado para chegar às 8. E Então, assim, precisa ter todas as regras dentro da empresa que conduzam essa relação contratual. Porque você, muito melhor do que eu, porque eu sou psicóloga, você que fez direito, você sabe que a relação de trabalho é uma relação contratual. E muitas vezes o empregador não tem contrato com a equipe. Não foi feito o contrato. O contador disse que não precisa de contrato. Como assim? Como assim não precisa de contrato? É uma relação contratual. E se não tem contrato, está ali, ó, no fio do bigode. E no fio do bigode... às vezes tem, mas ninguém sabe o que diz, né? Nem o empregado, nem o empregador sabe o que diz o contrato dele, né? Ou aquele contrato leonino, né? Você é obrigado a trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Eu posso mudar você para qualquer horário que eu queira. E se você errar, eu vou descontar no seu salário. Tenta descontar para você. Tenta. Eu sempre brinco, eu sempre digo uma coisa. Isso tem que já está implícito que o empregado faz o que eu mando. Eu não preciso ficar jogando na cara dele, mas isso tem que ficar bem conscientizado, né? Essa questão, né? E às vezes às vezes a gente erra em que a gente contrata alguém e ele quer ser o chefe, né? Não quer liderar, porque liderar dá trabalho, né? Então, eu tomei uma decisão há mais ou menos uns 15 dias atrás. Eu até semana passada eu fiquei fora. Peguei minha esposa, meus filhos, fomos para um hotel e brincamos lá, tal. Deu uma desligada, o Adalto segurou a onda sozinho. Por quê? Eu tenho um problema que quando eu vejo algo dando errado, e a pessoa sabe como fazer, mas não está fazendo, eu ia lá e fazia. Eu resolvia, né? Às vezes, como eu e o Adalto, nós sabemos tudo que a gente vende, a gente sabe fazer. Então, por exemplo, se alguém passar mal lá e não tiver ninguém para socorrer, a gente tiver que ir lá, a gente até vai, né? Ou pelo menos ia, né? Tinha condições de fazer isso, né? Só que quando eu estou executando, eu compreendi que eu não consigo pensar na empresa. Eu cheguei de ter dias improdutivos aqui, não comentei com ninguém, mas eu chegava aqui, chegava à tarde, o que eu produzi? O que eu vou fazer amanhã? Porque nós estamos passando por uma dificuldade na pandemia. Porque o que aconteceu? A pandemia não nos afetou financeiramente no sentido de ter faturamento, mas ela nos afetou no custo. O que ocorria no início? O funcionário ia lá, olha, eu tive contato com o João, que teve contato com o Joaquim, que do Pedro está contaminado. O sistema de saúde nem atendia ele. Na recepção já dava um atestado de 14 dias. Não tinha testagem, né? Não tinha testagem. Pessoas que em tempos de pandemia, a pandemia é contagiosa, todo mundo sabe, mas o que é muito mais contagioso do que a pandemia são os atestados.
Atestado é contagioso. Eu cheguei a falar com uma empresária, 3 lojas, não tinha ninguém trabalhando nas lojas, ninguém. Porque Uhum. uma pessoa foi numa festa que tinha alguém que estava contaminado, e aí ela foi, pegou atestado, aí quem trabalhou com aquela pessoa pegou atestado, quem visitou aquela loja, não tinha ninguém. 3 lojas, ela estava em uma, a filha na outra, o filho na outra. E não tinha ninguém trabalhando porque todo mundo pegou atestado. Atestado Uhum. é extremamente É. contagioso. Vale muito E, mais a pena quando você já sabe que existe essa possibilidade de você ir pagar o exame para todo mundo. Você paga o exame, gasta lá R$ 150, mas a pessoa já tem o exame negativado, ele não tem nada para ir fazer no SUS. Ele não mas tem. veja bem a complexidade lá no início do o desconhecimento de todo mundo, né? Aí você pagava o exame na farmácia, chegava lá, não, mas esse exame não é 100% confiável. Então Ah, mantenha o afastamento. eu já E pago qual que era o problema, no laboratório, eu não né? mando fazer na farmácia, não. E Eu já pago aí, no laboratório para não passar por isso, porque eu sei que é que realmente não tinha no início, né? Não tinha o de laboratório, era só aquele no início básico, não tinha né? nem exame, né? No início você não Não tinha nem achava. exame. No início a E gente aí, Carmen, o não que que esperava. acontece? Você você tem uma despesa de 28 dias, porque o 14 dias também foi providencial para o Estado, né? Ele foi providencial para o Estado e desastroso para o empresário, porque aí você tem que colocar outro no lugar. Porque se eu de fato não atender meu cliente, aí eu vou ter perda do contrato. Então, esse foi o problema que a gente teve. Mas embora tudo isso tenha ocorrido, a gente tem uma equipe muito coesa, né? Se você analisar que lá na pandemia eu tinha em torno aí de 110, 115 funcionários, e nós tivemos um caso de uma funcionária que não conseguiu ir trabalhar, porque ela ficou em pânico e tal, e acabou se desligando, os demais estavam todos lá. E aí, para você conseguir atingir isso, você tem que fazer algumas loucuras. Primeiro e segundo dia da pandemia, aqui o Tico e Teco não batia. Porque daí todo mundo ligava, ó, pelo amor de Deus, não manda embora, que vai parar tudo, nós vamos perder o emprego. E aí, não tinha resposta, né? Eu falei pro Adalto, falei, cara, nós estamos ferrados, vai? Porque tinha aquela onda se ia ter transporte público ou não, né? E se tem transporte público, como é que vai ser o índice de contaminação das pessoas? E a televisão o tempo todo batendo, que morre tanto, morre isso, morre aquilo. No segundo dia, nós decidimos o seguinte, falei, escuta, quanto nós temos de dinheiro em caixa? Ah, nós temos tanto. Quanto que a gente consegue no banco? Né? Por quê? Nós temos que manter essas pessoas firmes e garantir para elas que elas vão continuar trabalhando. E garantir para elas que elas vão ter condições de trabalhar no condomínio e vão ter condições de se deslocar. O que a gente fez? Limpamos a barra, a fundo do taxa e falamos, moçada, tá aqui, ó, adiantamento do salário do mês sequente está aqui, tá pago, tá aqui o vale transporte, eu vou te dar em dinheiro, mesmo que a lei não determine assim, mas vou correr o risco, você vai do jeito que você quiser, vai de moto, vai com amigo, se junta, né? Foi uma medida de desespero naquele momento. E Sim, aí, acho que por isso teve essa adesão, né? devido Do à pessoal, o pandemia, pessoal trabalhou. várias exceções foram abertas, inclusive Isso. pagar Uber, pagar transporte e tal, mas o mais importante é a documentação. Porque muitos empresários não documentaram nada. Tem álcool em gel espalhado na empresa inteira, mas não tem nada escrito de que entregou o álcool em gel. Tem, lava as mãos o tempo todo, tem o distanciamento, faz tudo correto. Todo mundo usa máscara, mas não tem nada escrito. Então, a esposa do rei, não basta ela ser fiel. A esposa do rei, ela tem que parecer fiel para todos que estão olhando. Então, essa reunião que eu tenho recomendado desde o início da pandemia, pessoal, a vida de vocês é importante, por isso você não pode ficar sem máscara e documentar, inclusive, quando a pessoa usa máscara. E a É. única documentação que o juiz entende, você sabe muito bem disso, é a advertência. A advertência não tem o objetivo de ferrar ninguém, nem de prejudicar ninguém. Ao contrário, tem por objetivo cuidar da pessoa e é dever do empresário aplicar. A pessoa está sem máscara, vai lá e faz um documento de que ela está sem máscara. Porque se Deus me livre, vem acontecer uma fatalidade com essa pessoa, Uhum. ela não vai dizer que ela pegou Covid na igreja, no pancadão,
pescando, não. Ela vai dizer que ela pegou Covid trabalhando. Trabalhando. E a gente sabe a quantidade de processos na justiça que a gente tem, que simplesmente a pessoa já até faleceu, mas a família quer ir lá ser indenizada, porque aquela pessoa contraiu o Covid, porque o mau patrão obrigou ele a trabalhar. Olha que coisa! Obrigou ele a trabalhar. Então, as pessoas acabam ganhando na justiça porque o dono da empresa não documenta. Precaução, né? O dono da empresa deixa tudo por conta do contador. E eu falo, gente, contador faz contabilidade, para com isso. Contador não aplica advertência, contador faz contabilidade. É você quem tem que criar as regras. E se você ainda não fez isso, faça hoje. Já faz a reunião e fala, dando continuidade às normas de segurança na empresa. Conforme já foi falado, é fundamental todo mundo usar as máscaras, lavar as mãos, usar álcool em gel. Ah, isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser escrito, documentado e assinado. Terminou a reunião, todo mundo assina aquilo que é óbvio e você começa a ter documentos. E daqui 2, 3 meses, faz mais um. Lembrando que as ações e tá. Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente tem o dever de cuidar da nossa empresa. Olha, você com 120 famílias, se você é responsável, imagina se você tem aí uma avalanche de pessoas contraindo a doença. É uma responsabilidade grande essa, né? Muito grande, de consequências desastrosas, né? Então, a gente fez com relação à pandemia, a gente tomou esse cuidado. A gente, inclusive, está fazendo agora a LGPD com relação aos dados, né? Inclusive treinando, formalizando, tanto pegando as autorizações, né, do contratante, do que ele acha que é importante ter, porque a gente precisa se preservar. Então, o que a gente faz? A gente separou, né, RH, diz para mim o que você faz no dia a dia. Financeiro, diz para mim. Por quê? Setor financeiro. Chegou um boleto, 9 horas da manhã, tem esse boleto para pagar, tá aqui, paga. 11 horas, tem mais esse aqui. Opa, pera lá. Vamos organizar. Pagamento de conta aqui vai se dar a determinado horário. Porque o financeiro tem outras demandas para fazer, não é só pagar a conta do jeito que as pessoas imaginam, né? Então, Carmen, a busca nossa é de otimizar e organizar esse processo, porque a gente sabe que pode ser melhor. Se eventualmente está bom, qualquer lugar, qualquer atividade, ela sempre pode melhorar. Mas, como eu te falei, eu cheguei a um período que às vezes eu chegava na minha empresa e eu não sabia o que fazer. O que tem para fazer hoje? Eu sentava aqui e falava, supervisor traz o problema, financeiro traz o problema, né? Então, aí, por exemplo, e aí no final do mês, e o dinheiro? Adalto, não deu, e agora? Como é que é? A conta não espera, gente. Então, cada setor, eu acredito que cada colaborador fazendo a tua parte, você começa a caminhar, né? Mas para isso como que eu quero que seja feito? Porque uma coisa é assim, olha, eu limpo o condomínio há 10 anos. Ok, mas aqui você vai ter que limpar como eu quero que limpe, né? Então cai para não deixar cair naquela onda da média. De média o mercado está cheio. Né? Então, não é uma questão de ser melhor ou pior que ninguém, mas é uma questão de procurar fazer sempre diferente, pelo menos. Né? Então, é baseado nisso que a gente tem acompanhado algumas coisas e tem organizado. Por quê? Se der negativamente aqui, não é só uma questão financeira. Isso abala você em casa, você já não tira mais férias, o celular não para de tocar. Então, opa, pera lá. Nós falamos aqui, eu nunca vou colocar ninguém na minha cadeira mais para operação. Porque eu não vou estar lá, eu vou estar pensando. A gente teve um problema sério com relação ao contábil. Hoje a gente está no lucro real, mas a gente era simples. Né? Então você imagina, você com faturamento de 300 mil reais, pagando um simples de 120, 110 mil, e aí o resto, como é que você paga? Né? Enquadramento é fundamental, mas é aquele detalhe. É o gerente que faz, é o supervisor. Não, sou eu que faço, é eu que traço essa estratégia. E é isso que nós estamos buscando. Como eu fazer da forma correta isso daqui? Olhando
olhando as orientações que você tem e olhando como isso deve ser aplicado na empresa. Porque, assim, a gente vê muito hoje, principalmente quando vem uma concepção de uma empresa familiar, em que eu sou dono, eu mando. Mas, às vezes, eu também posso estar errando, mandando de forma errada, né? Então, e a gente sempre acha que quando alguém está trabalhando para a gente apenas falando pelo nosso contrato, não, ela tem que estar disposta a trabalhar e disposta a melhorar. Que às vezes a pior coisa que pode acontecer pra gente é encontrar uma pessoa que faz tudo aquilo que a gente manda fazer. Porque aí a nossa empresa não cresce. A nossa empresa só cresce quando nós temos pessoas trazendo a sua forma de ver a situação, a sua forma de enxergar. Como você um dia foi lá na empresa onde você trabalhou, que você queria trazer ideias e eles não aceitavam. Olha a sorte que você teve deles não aceitarem. Porque se eles tivessem aceitado, talvez você estivesse lá até hoje. Sim. E eu que não sou besta nem nada, eu sei que a minha equipe faz muito melhor do que eu. Então eu estou todos os dias aprendendo com a minha equipe e vendo novas formas de simplificar aquilo que eu sempre fiz de uma determinada forma. A equipe, ela chega, ela traz novas ideias. Desde que a gente siga todo um processo para escolher essas pessoas e não traga as pessoas assim de olho fechado, contratando no desespero. Mas deixa eu perguntar para Adalto. Adalto, porque assim, você só está me contando um lado bonito. Eu quero entender um pouco mais onde é que eu posso ajudar. O meu vício é ver onde é que eu posso ajudar. Adalto, conta para mim. Como que tem sido suas férias? Você tem tirado férias? Como que está sendo isso para você? Porque o Márcio está só me enrolando. Conta você para mim. Férias, eu tirei, sim. Tirei 10 dias esse ano já. 10 dias Esse ano eu vou conseguir 10 dias. Que legal! Você viu que bom? Vendo a pandemia, 10 dias não é para qualquer um. E o ano passado, o outro ano, quanto de férias você tirou? Não, normalmente a gente fazia uns 3 períodos cortadinho para descansar um pouco mais, né? Mas na pandemia não foi permitido isso aí. O que você chama de 3 períodos cortadinhos? 10 dias, 8 dias, né? No ano. Então, você viu que não dá 30 dias, né? Por exemplo, você sabe que se você quiser viajar, por exemplo, sei lá, você quer assistir uma missa com o Papa, já não dá, né? Porque você vai gastar aí uns 2 dias para ir, uns 2 dias para voltar, e já que você está em Roma, 2 dias lá, comer uma lasanha, comer uma pizza, o Coliseu, talvez você não queira ver só o Papa, e de repente você já tem que sair correndo e voltar. Isso é o que muitas vezes o empresário considera que sim, está de férias. Porque ele fica sempre a empresa fica sempre naquela dependência da presença desse empresário. E tá tudo bem, não tem nada de errado. Vocês têm aí uma empresa de super sucesso, super sucesso. Mas você tem a sorte de ter o Márcio junto com você de sociedade. E se você não tivesse sócio, como que você ia viajar? E se você quisesse viajar com o Márcio, como é que você ia fazer? Hoje a gente não conseguiu fazer isso ainda, né? Quando um vai, o outro fica. Não tem como fazer. Então, o pai dele vem aqui de vez em quando e me fala assim, vai lá na fazenda, vai lá conhecer. Mas que jeito que nós vamos juntos? Não tem como ir. Né? É complicado. Eu entendo o que você está falando. Veja só. O Márcio citou isso aí no... de ter um sócio. Mas e o empresário que não tem sócio? O empresário que está lá à frente do negócio, ou quando o empresário é marido e mulher, que é um desenho que a gente tem muito. Faz o quê? Viaja só a esposa, depois viaja só o marido? Não pode, né? E então, mas você ouviu o Márcio falar aí no decorrer da fala dele que a gente já tentou isso, né? E meados de 2016 até meio de 2000, final de 2017, a gente tinha uma pessoa que assumiu a função e trouxe a empresa para ela. Eu digo que ela ganhou o sobrenome da empresa. Ela deixou de ter o sobrenome dela e passou a ser a pessoa do Grupo CAT. Né? E essa pessoa dava tranquilidade. Nessa época até a gente conseguiu viajar. Ele foi para casa da fazenda dos pais dele lá, eu fui para a praia e essa pessoa tocou muito bem o negócio. Porque o cliente começou a reconhecer nela a confiança que ele tinha em mim e no Márcio. Né? Aquele cliente que só falava comigo ou com o Márcio passou a confiar nessa pessoa, mas essa pessoa não soube, vamos dizer assim, aproveitar essa liberdade que teve e acabou
enfiando os pés pelas mãos por uma quantia que não vale a pena para ninguém, né? Não. E aí você quebra o ritmo de Qual é o seu confiança. número? O meu foi US$ 300.000 em 7 anos. Eu não sei qual é o seu. Não, o nosso foi muito menor que o seu, Carlos. É, Mas o nosso foi irrisório, por isso pelo menos 4 anos para limpar o meu nome. 4 anos para o limpar nosso o foi. meu nome, limpar o meu CNPJ, limpar É. tudo, colocar toda aquela coisa em dia, mas foram 7 anos de cegueira total. Total, Então, cegueira. veja só, que Então eu te entendo e eu sei o quanto dói a decepção e a frustração. Eu sei o quanto isso dói. é um amigo aí de Ourinhos, São Paulo, que eu visito sempre, o Márcio também o conhece, ele fala que a decepção só existe porque existia confiança. Né? Você tinha confiança, por isso você fica decepcionado, né? Então, mas se Fica bravo. por essa seara, a responsabilidade vai ser do outro. E eu não vou Exatamente. conseguir mudar o outro. É aí que eu queria estar pegando com vocês, Adalto. Porque a gente não vai conseguir mudar o outro. Mas quando coisas assim acontecem, a gente consegue mudar nós mesmos. Isso, exatamente. Então eu queria falar para você assim, a coisa era tão irrisória que quando eu levantei o problema e causa que ela teve um azar distante, né? Porque eu sou policial de formação, sou formado em administração, sou auditor e perito contábil. Então, não vem me enganar com números, que números eu posso olhar uma vez, 2 vezes a planilha e eu começo a saber onde é que o negócio está errado. Né? E Mas eu assim mesmo, quando a gente... também abri o Excel. E eu Isso, né? não sabia abrir o Excel. E eu que pedia para a pessoa imprimir a planilha de Excel, eu juro que eu pedia. E a pessoa colava, porque eu queria que imprimisse em tamanho real para eu poder escrever na planilha, que eu gostava de escrever. Então a pessoa colava os pedacinhos de planilha, ficava aparecendo, sabe, aqueles projetos arquitetônicos assim, que ocupava a mesa inteira, porque ela ia colar todos os pedacinhos e eu queria de todos os meses. A pessoa chegava a ficar um dia só colando os pedacinhos da planilha. E aí ela colava do jeito que queria. Eu olhava, eu escrevia, eu rabiscava, faz de novo e imprime de novo que eu quero ver se ficou certo. Não vai. Então aí, assim, Se foi era tão irrisório o número. esse olhos de lince e já estava habituado a trabalhar com tudo isso, imagina para mim, euzinha, que mandava imprimir a planilha que tinha medo do Excel. Imagina. Então, Carlos, mas aí olha só onde vem. Onde vem a confiança e a demonstração de capacidade da pessoa de representar a nós dois diante da empresa e com o resultado, porque o resultado não caiu, né? O valor era tão irrisório, muito longe do que você perdeu na sua, né? Que eu e o Márcio, ficamos 6 dias na semana dando chance dela contar para nós o que ela tinha feito, para a gente tentar consertar e manter ela ainda, talvez com alguns limites maiores, né? E manter ela ainda diante da empresa, mas ela não teve essa coragem de falar, né? Insistiu que nada acontecia, que tudo estava certo. Né? Então a gente vem criando decepções, mas é o que você falou no meio da sua fala, né? Eu trago tudo de volta para minha mão, amarro tudo de novo. Não, Márcio, vamos de novo, vamos contratar mais um para fazer uma outra frente para nós na parte da operação, para deixar você mais livre. Aí eu vou lá e desenterro um amigo de mais de 30 anos, né? Trago ele para trabalhar comigo, considerando que eu só estou nessa atividade hoje por conta dele, foi ele que me apresentou isso lá atrás e me deu a primeira oportunidade na área de segurança privada. Né? E aí você descobre que o cara não pensa igual você também, e não quer pensar igual você. E pior, Né? Você é psicóloga, né? é seu amigo. Você é meu amigo. Sim, né? mas a Você é psicóloga, né? O mestrado é na área de psicologia, na aula não deve Então, veja só, como é que a Carmen, psicóloga, vai dizer para o paciente dela, ó, você precisa fazer isso. Mas na hora que o paciente fecha a porta, exatamente aquilo que a Carmen falou que tinha que ser feito por ele, ela faz ao contrário. Pois é. Então aí, Adalto, você sabe que a gente tem um ponto grande para amarrar, que é quando a gente traz amigos para o nosso negócio. É diferente porque, assim, você é amigo da pessoa, então você vai lá e discute com a pessoa, a gente vai sair, onde que vai ser o churrasco, onde que vai ser a pescaria, o que que a gente vai fazer. Ele tem uma opinião, você tem outra, discute e tá tudo bem.
Mas aí quando você traz essa amizade para a empresa, como é que você vai ter essa discussão na empresa? Não tem essa discussão na empresa. Então, você traz uma relação de amizade que a pessoa está acostumada a discutir, qual é o filme que a gente vai assistir, qual é o lugar que a gente vai sair, qual é a churrascaria que a gente vai. Então, está acostumado a discutir de igual para igual. Mas a relação empregado-empregador não é de igual para igual, porque é o empregador quem tem a responsabilidade de pagar o dinheiro. E o empregado tem a responsabilidade de entregar o trabalho. Então, são responsabilidades e papéis diferentes. E pior, como é que você vai fazer a sua viagem, sei lá, para onde você vai ficar 2 meses fora? Você vai alugar um trailer, que é teu sonho, alugar um trailer e vai para Califórnia, não sei. Vai para Portugal, não sei para onde você vai. Mas aí você tá lá passeando com o teu trailer e aquele teu amigo de 30 anos está assim pensando, ele só tá lá com o meu dinheiro e com o meu suor. Eu aqui me matando de trabalhar e ele que eu achava que era meu amigo, tá lá, né? Então, a amizade começa a ficar distorcida. E aí a gente acaba tendo problemas com a amizade também. Porque as pessoas, elas fizeram escolhas diferentes na vida. E às vezes, pessoas, por exemplo, que eram minhas amigas, hoje elas estão numa situação diferente da que eu tenho. Talvez elas não possam deixar o seu emprego, sair, viajar e ficar um tempo fora, mas eu posso, porque eu fiz escolhas ao longo da minha vida diferente da delas. Diferente da delas. Talvez elas tenham parado de estudar, se casaram muito cedo, eu não sei o que elas fizeram, mas são escolhas diferentes. É normal que se você planta goiaba, plantou lá goiabeira, você vai colher goiaba. Se você plantou caqui, você vai colher caqui. Mas às vezes as pessoas ficam olhando a tua colheita sem ter plantado. Então esse é o ponto quando a gente acaba trazendo indicações, amigos, parentes, né? Ai, contrata lá o seu irmão, ele não conseguiu muita coisa na vida, mas você vai contratar e vai dar certo. E aí vem o irmão fica olhando assim, sabe? Tipo, até lamentando suas próprias escolhas. E não é isso que a gente quer para a nossa empresa. Então, o que acontece é assim, nós pagamos para ter essa lição. E eu aprendi muito com isso. Mas eu não deixei de confiar nas pessoas. Eu não deixei de confiar nas pessoas. O dia que eu deixar de confiar no ser humano, eu vou parar com tudo. Vou morar no Tibete. Porque, assim, a gente já teve situações anteriores que custaram caros e que não deram resultado nenhum, como o Márcio já falou aí. Principalmente no que você citou também, exemplo da sua empresa. Eu estou vendendo mais. Peraí, vamos dar uma olhada nas planilhas. Onde é que está o lucro? Vender é fácil, né? Vender é fácil. Principalmente para quem compra preço. Para quem compra valor, não. Né? Então aí também entra esse detalhe. Ah, mas vamos fazer assim porque o fulano da empresa tal vende assim. Não. A empresa dele pode vender do jeito que ele quiser. Aqui não, aqui nós vamos ter que vender assim. Então você vai gerando conflitos que as pessoas não querem ouvir também. Né? Pensando talvez nisso que você falou. Ah, ele é meu amigo, eu vou peitar e não vou fazer assim. Então a gente corta. Né? A gente corta e começa de novo. Mas é o que eu e o Marcos estamos fazendo de novo. Esse cortar, você está pagando de novo para ter uma outra lição. Esse cortar, você conta de fundo de garantia, mais um mês de aviso prévio, mais uma relação que torna-se instável. Outra coisa que acontece muito quando a gente traz parentes, a gente acaba trazendo, né, amigos, o que acontece? As pessoas que estão lá trabalhando falam, o que adianta eu dar um duro danado? Na hora de contratar uma pessoa para mandar, eles trazem alguém de fora. Isso gera também uma desmotivação dentro de toda a equipe. Onde que eu quero veja só. Encontrar os pontos cegos para fazer com que vocês possam sair de férias juntos? Isso que você falou aí agora é um desafio que eu faço aqui constantemente, o Márcio está acompanhando. Né? Nós temos funcionários aqui com 4 anos, 3 anos e meio, né, que são as funcionárias mais antigas na área administrativa nossa, e que elas têm um desafio que elas não estão. Eu estou começando a entender que elas não querem sair do lugar que elas estão. E o Márcio está acompanhando isso. Eu sugeri cursos, uma nova formação, uma nova especialização para assumir cargos de gerência. Porque senão vão chegar num ponto que não vão trazer o gerente de fora e elas que estão aqui
acompanhando a empresa há muito tempo vão ter que dizer sim para ele, não para mim. E não adianta dizer que eu cheguei antes que você, que a oportunidade foi dada e ninguém se coçou para fazer. Mas talvez, como diz o Márcio, talvez ela só queira fazer aquilo ali. Para mim tá bom. Existe uma Talvez seja um limite. pessoas, Adalto, que elas têm outros objetivos. Nem todo mundo quer a mesma coisa. Não é todo mundo que quer ser empresário. Ser empresário não é fácil. Não é fácil ser empresário. Ainda bem que não é fácil, porque algumas pessoas vão poder ser contratadas para serem empregados. E tem pessoas que não querem alcançar cargos de liderança, porque você ser líder incomoda. Tem pessoas que querem ser mãe, querem ser pai, tem pessoas que não querem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora, quando você pretende contratar pessoas que tenham um envolvimento maior no teu negócio, você precisa fazer um processo seletivo com mais obstáculos. Por quê? Provavelmente você contratou essas pessoas, elas mandaram o currículo, você fez uma entrevista e contratou. Certo ou errado? É mais ou menos aí o caminho, não é? Mas O inicial é esse. caminho, né? Básico. Só que esse é o caminho que você vai trazer pessoas dentro desse nível. Eu já não faço isso. Quando eu tenho uma vaga em aberto de auxiliar administrativo, como você está me dizendo, você pode colocar o anúncio 1 hora no Facebook e 1 hora você já recebeu 100 currículos. Se você deixa o anúncio a tarde inteira no Facebook, você tem 500 currículos. Como é que você vai saber desses 500 currículos quem chamar? Então, e vou mais longe para você. Nesses últimos cargos que a gente tem, não fomos nós que entrevistamos, nós contratamos uma empresa para fazer a seleção. Sim, mas diante daquilo que a gente esperava. Não. Oi? Quem contratou, fez a contratação final? Não, final foi a nossa, né? Mas as avaliações dentro daquilo que a gente queria foram eles que indicaram. Até que sei lá, vamos dizer assim, de cada vaga, 200 currículos, saiu 10 para avaliar, 5 para reportar e sobrou 3 para definir. É o que você falou, se eu anunciar agora que se eu abrir uma página que tem aqui em Maringá, chamado maringá.com, e abrir uma vaga, agora, às 13 horas e 3 minutos, às 14 horas e 3 minutos, eu devo ter uns 100 currículos para qualquer vaga dessa da área administrativa. E não tem problema nenhum você contratar uma empresa terceirizada para fazer a seleção. Mas tem problema você não dizer como é que você quer que seja feita. Porque aí eles vão fazer do jeito tradicional que eles costumam fazer. E do jeito tradicional vem pessoas tradicionais. Quando eu tenho 100 currículos que eu recebo, a primeira coisa que eu faço é peço para qualquer pessoa, recepcionista, qualquer pessoa do meu grupo, encaminhar um e-mail para todo mundo pedindo para mandar um vídeo. Pedindo para mandar um vídeo para me explicar por que aquela pessoa deve ser a candidata escolhida. Peço para ela entrar no meu site, olhar o que eu faço e me mandar um vídeo para me convencer disso. Cada 100 currículos, sabe quantos vídeos eu recebo? 5. No máximo 5. De 3 a 5. 95% das pessoas já vão ficar de fora. Você já criou o primeiro obstáculo que retira todas aquelas pessoas que vão falar assim, ué, mas por que eu tenho que fazer isso? Essas pessoas já estão fora. Porque no dia a dia de trabalho, a nossa equipe fala, mas acho que isso não é muito importante. Mas por que eu tenho que fazer isso? Não, mas eu não vou fazer postagem nas redes sociais. Não, mas eu não vou arrumar vitrine. Não, mas eu não vou fazer não sei o quê. Eu não vou enviar proposta comercial. Eu não vou ligar cobrando. Eu te dou uma relação de coisas que as pessoas dizem que não vão fazer. Elas dizem que não vão fazer. Por quê? Porque elas estavam dentro dos 95%. Esses 5% você já tem pessoas bem interessantes aí. Dentro desses 5%, você coloca uma postagem na tua rede social. Tipo, uma imagem, uma foto, uma notícia. Não importa, coloca. E você passa a segunda parte do processo. Eu quero que você entre aqui nesse link e faça um comentário referente a essa foto, referente a essa notícia, referente, não importa. Você vai estar sendo avaliado pela forma que você escreve, pelo seu comentário e tudo mais. Mentira! O que você quer saber não é só isso. O que você quer saber é qual é a rede social dele. Coisa de... E aí, quando você entra na rede social, lá você vai ver quem é essa pessoa.
Não aquela pessoa arrumadinha que veio fazer entrevista simpática. Lá você vai ver essa pessoa, se ela só bate foto no espelho, né? Assim com o celular, assim, Fazendo biquinho. espelho fazendo biquinho, né? Bater foto no espelho para parecer que tem peitão, assim, fazer biquinho, vai ver uma menininha, não é nada daquilo que parece. Você vai ver quais são os interesses que ela tem. Você vai entrar aquilo que ela gosta, que ela curte, você vai ver todas as páginas que ela curte, para que você possa conhecer um pouco mais sobre os valores dela, se só tem foto dela, se tem foto da família, né? Porque tem rede social que parece que a pessoa é que de jogadeira, não tem pai, mãe, filho, irmão, não tem nada. Então você começa a entender um pouco mais. Nunca almoçou na vida também, né? Nunca o quê? Porque não tem uma foto nem de almoço em família. Nunca almoçou na vida também em casa. Só tem foto na balada, né? Segurando o copo na frente do espelho. Você começa a perceber quais são os valores da pessoa, quais são as causas que ela defende. Ah, essa pessoa aqui defende os animais. Interessante. Essa pessoa aqui defende, não sei, quais são as causas que essa pessoa defende? Quais são os valores que estão por detrás das causas que ela defende? Aí você já começa a ver se ela escreve errado, escreve certo, ou se é daquelas que fazem postagens para dar indireta, sabe? Porque um dia as pessoas vão receber aquilo que elas fizeram para as outras e não sei o quê. Sabe essas postagens assim, tipo, que você vê que é para alguém? Que você vê que é para alguém? Porque Deus é justo e um dia as coisas não sei o quê. E aquilo que você fez cai na sua testa, tal, mais cedo ou mais tarde. Então você começa a ver as postagens. Eu me divirto com isso. A pessoa fica transparente, a personalidade dela nas redes sociais. Meu mestrado é em avaliação psicológica. Então, eu tenho mestrado em testes psicológicos. A fidedignidade dos testes, tudo certinho. Como faz um construto bem elaborado de teste, tudo isso eu aprendi. Mas olha, não é por nada não. Nas redes sociais a pessoa fica transparente, não dá trabalho nenhum para fazer os testes. É fácil de você enxergar e deduzir várias coisas. Nossa, Carmen, mas isso não é achismo? Não, eu chamo de indicadores. Eu não estou fechando um processo seletivo por causa de um item. É uma soma de itens. E aí que eu vou ver o currículo da pessoa. Então, eu já tenho como indicador que ela manda um vídeo, eu já tenho como indicador as redes sociais, eu já tenho como indicador a forma que ela se comunica. Eu vou ter como indicador o currículo dela, qual é o conteúdo do currículo dela. Se é uma pessoa que ficou 1 mês numa empresa, 2 na outra, 3 na outra, não dá, né? Não é possível que a pessoa nunca deu certo em emprego nenhum. Não vai ser na sua empresa que ela vai dar certo. Uma pessoa que ficou pouquinho tempo numa empresa, eu perdoo até os 20 anos de idade. Até aí tudo bem. Coisas podem acontecer, os 2 últimos anos foram de pandemia, tem uma crise no país que está perdurando desde 2015. Eu entendo. Mas uma pessoa de 30 anos de idade que não ficou em emprego nenhum, aí eu já não perdoo. Aí já não é azar, não é possível. Aí é azar de quem contratar, né? Ou mais ou menos assim, ó. Pode concluir, depois eu falo. Não, mas essa é a ideia de você ir quebrando os obstáculos. E não para por aí. Você vai contratar uma pessoa para administrativo, você não vai perguntar se a pessoa sabe Excel. Você vai colocar a pessoa sentada para fazer o que ela sabe em Excel. Você não vai ficar perguntando, né? Você põe a pessoa sentada, você pede para fazer uma redação. Você precisa de uma pessoa que tem um nível de atenção alta. Você não vai perguntar, ai, você consegue se concentrar? Não, você coloca uma folha com 20 continhas para ela fazer e marca o tempo que ela leva. Continhas de mais, de menos, multiplicar, dividir. Você coloca lá 5 de cada, que dá o total de 20. Ela faz assim, ó. Entrega. Aí acabou o dedo, tanto que agora tem que trocar o dedo. Entrega para a pessoa, retira a calculadora, celular e marca o tempo que essa pessoa leva para fazer. Por quê? Quando a pessoa erra uma conta demais, não é que ela não sabe fazer a conta, é que ela não consegue ter atenção concentrada naquilo. Então, a gente marca o tempo, a gente vai vendo, compara os candidatos, compara o que a gente precisa, e aí a gente vai criando. Você vai trazer uma pessoa para a área comercial, você não vai contratar sem fazer uma dinâmica de grupo. Em geral, os candidatos, quando eles não são escolhidos, eles ficam muito revoltados. E, em geral, quando eles recebem um feedback de onde é que eles podem melhorar, eles não aceitam da forma que você aceitou. Você não faz parte do que a gente chama de normalidade, da curva da normalidade.
O que é a curva da normalidade? É onde se concentram a maior quantidade de respostas de um processo. Em geral, os candidatos querem explicar e querem justificar e tudo mais, e eles não aceitam. Por isso que no processo seletivo, eu sempre recomendo para os meus alunos, eu sempre recomendo para as pessoas que estão na live, a seguinte frase quando você termina a entrevista. Se eu não entrar em contato com você em 3 dias, é porque, infelizmente, não foi dessa vez. Uhum. Não depende de mim, não depende de você. Depende de quem são os outros candidatos. Porque ao longo de 30 anos entrevistando pessoas, Márcio, eu percebi que muito mais pessoas ficam magoadas com o feedback que foi passado do que a quantidade de pessoas que compram um caderno de caligrafia. A quantidade de pessoas que compram um caderno de caligrafia é muito menor. A maioria das pessoas, elas ficam magoadas, ficam revoltadas. Será que existe ainda o caderno de caligrafia? Existe. Onde você viu tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu sei, o cara me reprova por causa da letra. Isso é um absurdo, uma redação. Então, as pessoas acabam... Então, é uma seara que eu já não entro mais. Quando eu comecei minha carreira, eu fazia muito isso, de dar retorno e tal, mas computando os resultados ao longo do tempo, né, a gente se dá conta de que as pessoas realmente, elas não têm muito interesse em levar esse feedback para o teu próprio crescimento. No processo seletivo, eu não entraria nessa seara. Em 2015, nós íamos contratar um comercial para uma das nossas empresas, que é a área de tecnologia de rastreamento veicular. Uhum. Eu tive 2 candidatos bem inusitados. Um chegou na recepção e ficou esperando para ser atendido, e na recepção tem lá as marcas da empresa, missão, visão e valores, né? E ele ficou mais ou menos uma meia hora me esperando, que era o horário da entrevista dele. E aí, quando ele sentou na minha frente, ele descobriu que eu era um dos diretores da empresa. A primeira coisa que ele me perguntou, ele falou assim, como já falei aqui antes, o Márcio já deve ter falado, nossa empresa tem um grupo CAT, GRCAT, que é o histórico lá inicial de tudo, da nossa marca, né? E ele sentou na minha frente e falou assim, nossa, eu não sabia que a Caterpillar tinha empresa de rastreamento. Eu falei, bom, ele mandou um currículo, não visitou o site, não sabe quem é, ficou sentado meia hora na frente da missão, visão e valores, tinha uma recepcionista, ele não teve coragem de perguntar o que era a empresa, e senta na minha frente e vem perguntar se a Caterpillar, que ele não sabia que ela tinha empresa de rastreamento. Ali foi rápido a entrevista. Esse é fácil. Oi? Esse é fácil de fazer, já está fora de casa. Isso. Já foi. Só por educação você pergunta de onde ele vem, para onde ele vai, né? E tchau. Você... E aí o segundo candidato, esse era um candidato masculino. Aí veio um candidato feminino. Uma experiência menor, 4, 5 empregos no currículo, mas empregos de 3 meses, 6 meses, 8 meses. Aí eu perguntei do primeiro. Ah, não, porque aí o cara explorava, não sei o quê, não sei o quê. Meu padrasto já entrou com uma ação contra ele, não sei o quê. Tá. E o segundo? Não sei o quê, não sei o quê, meu padrasto já entrou com uma ação... Já pode... Não, então tá. Já, né? Vamos aguardar, porque no segundo já está com ação também, eu vou ser aqui tem 6 empregos, nós vamos ser o 7º, né? Então melhor não. Com certeza. A gente vai aprendendo no dia a dia a identificar, acerta, erra, mas a gente não pode desistir. Mas neste ponto, eu queria fechar com vocês entregando algumas chaves que eu acho que talvez possam ser alguns pontos cegos que vocês estejam neste momento, né? Por exemplo, vocês já fizeram uma tentativa com um amigo, já fizeram uma tentativa com a pessoa que representava super bem vocês. Eu sugiro que vocês realmente abram vagas internamente e abram as vagas com processo seletivo. Coloca lá 120, 150 ações que vocês fazem e o que é que vocês vão transferir para a pessoa. E não concentrem nunca todos os ovos numa única cesta. Parece um ditado assim... comum, mas a gente se esquece e acaba fazendo isso. Quem tem um líder não tem nenhum, porque amanhã ou depois esse líder pode faltar. Vocês vão precisar ter pessoas que vocês vão desenvolver em diferentes áreas da sua empresa. E agora vem a grande chave. Quem contrata a equipe é o gestor, não é você e não é o RH. É o gestor quem vai fazer o processo. O gestor ele vai ter que ser treinado para contratar essas pessoas. Porque depois ele vai falar, ah, essa pessoa aqui não presta, eu sabia já. Mas o RH mandou aqui para mim e eu tive que aceitar. Não,
O gestor tem que ser treinado para fazer as entrevistas, para fazer tudo. Esse é o ponto, né, que eu sempre libero o meu programa, o meu curso é sempre liberado para que a pessoa possa mesmo compartilhar a senha com os gestores, com quem tiver que compartilhar, para que o gestor possa aprender a fazer a entrevista com o passo a passo mesmo. Porque é a responsabilidade dele contratar a equipe para fazer dar certo. Porque você tem de trazer uma pessoa de fora e ele dizer que aquela pessoa não deu certo, são grandes. Mas se ele contratou, quem está fazendo errado é ele. Então, ele contratar, ele treinar, ele acompanhar os 90 dias. E quando você tem gestores em diferentes áreas, acredite em mim, eles substituem o gerentão. Aquela ideia do gerentão que tem que cuidar de tudo, não. Bons supervisores, bons gestores em diferentes áreas, você fica com uma quantidade menor de pessoas para te demandarem. Você vai ter contato com os gestores que você está formando para andarem sozinhos. Geralmente, como nós viemos do operacional e nós conhecemos todos os processos, quando alguém pergunta para a gente, né? Ah, mas como é que eu devo fazer? Eu devo colocar água até aqui ou até aqui? O que que nós fazemos? O que que você faz quando eu te pergunto onde que deve estar o nível da água? O que que você faz, Márcio? Pego o copo dele, vou lá e encho até aqui, ó. E você, Adão? É mais ou menos assim. Quando você vê que o negócio não está saindo do lugar, você vai lá e faz, mas aí está o erro do negócio. A gente tem uma tendência a fazer e tem uma outra tendência que a gente acha que é boa, mas é tão ruim quanto essa, que é explicar. Olha, você deve colocar água sempre quando ela chegar aqui. Você pega 2 dedos seus e coloca aqui. E quando faltarem 2 dedos, já tá bom de água. Aí a pessoa vai até a torneira, chega lá, ela fala, mas quantos dedos mesmo que era? 2, 3, o que que era? Tal. Ela não sabe, porque ela escutou. E aquilo que a gente escuta, a gente não consegue absorver. Porque a outra pessoa falou na fala dela, do jeito dela. E quando somos nós que falamos, a gente tem uma tendência muito maior